Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para ganharmos muitas almas para o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse é o objetivo da igreja. É pregar o evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas alguém só vai crer se alguém pregar. E quem irá pregar o evangelho do Senhor? Somos nós, igreja do Senhor. Então que esse ano o Senhor possa conceder a mim e a você ousadia, nos encher do seu Espírito, para nós sermos instrumentos, ferramentas de Deus neste mundo, para ganharmos almas para o reino de Deus. Encher o reino de Deus de almas que estavam perdidas. Amém? Amém. Glória. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas de muito valor, 10 moedas preciosas, se perder uma dessas moedas, não acende uma lâmpada e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei o que eu tinha perdido, ou a peça preciosa que eu tinha perdido. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai santo e amado, Senhor meu Deus, que o Senhor possa conceder para nós que estamos aqui esta noite, para o teu povo, para a tua igreja, que cada um de nós, Senhor, seja um propagador do teu evangelho, que nós sejamos, Senhor, a causa de grandes alegrias no céu durante todo este ano que começa, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Acredito eu que uma mensagem curta, mas para eu e você meditar sobre isso, sobre o que nós acabamos de ler, sobre o que é que causa alegria no céu. O que é que faz os anjos se alegrarem no céu? Nós vimos aqui domingo passado o pastor Macena falando sobre aquele texto do nascimento de Jesus, que houve aquela alegria, os anjos se alegraram, glória a Deus. E o que faz esses anjos até hoje se alegrarem e causarem motivo de festa no céu, irmãos? É quando um pecador se arrepende. Quando eu e você, cada um de nós que aqui estamos, um dia decidimos que o Senhor Jesus Cristo seria o Senhor da nossa vida, que nos entregamos a Ele com sinceridade, foi motivo de alegria no céu.
E a pessoa que trouxe o evangelho até nós foi o responsável pela festa que aconteceu no céu no dia que eu me decidi. E cada um de nós aqui, no dia que nós aceitamos, houve isso no céu, porque a palavra de Deus diz que há isso no céu. A palavra diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Depois ele diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E para esse pecador se arrepender, assim como foi comigo e com você, nós precisamos ter ouvido em algum momento o evangelho. E para nós termos ouvido o evangelho, alguém foi um instrumento de Deus para nos apresentar o evangelho. Olha que missão, irmãos, gloriosa nós temos hoje em nossas mãos. Olha que ferramenta nós temos hoje em nossas mãos, porque nós temos o evangelho da salvação, o evangelho verdadeiro, que mostra e apresenta Jesus Cristo como o único Deus e Salvador do mundo. Este evangelho nós temos. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho que o apóstolo Pedro pregava. Este evangelho nós tomamos conhecimento dele. E por tomarmos conhecimento dele, nós cremos nele. E por nós crermos nele, houve alegria no céu. Então o que eu quero hoje dizer para mim e para você é que nós, esse ano, às vezes a gente pede muitas coisas a Deus. As pessoas pediram muito a Deus de ontem para hoje. Fizeram muitos propósitos com Deus de ontem para hoje. Pessoas crentes, pessoas não crentes, fizeram simpatias. Mas nós, igreja do Senhor, que nós venhamos a pedir a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, com todo o desejo do nosso coração: Senhor, eu quero ser um instrumento de alegria no céu. Senhor, eu quero ser a ferramenta usada pelo Senhor para que haja alegria no céu constantemente. E a alegria no céu, os anjos vão se alegrar, vai ter festa no céu quando uma alma se arrepender, quando um pecador se arrepender. Para nós termos a dimensão do que aconteceu comigo e com você, do que acontece com um pecador quando ele ouve a palavra de Deus, é preciso nós analisarmos quem éramos nós, o que era eu, o que era você aos olhos de Deus. Talvez aos olhos da sociedade, muitos de nós eram pessoas tranquilas, pessoas dentro da sociedade que nós vivemos, pessoas sem nenhum problema diante da sociedade. Mas e diante de Deus, diante dos olhos de Deus, como nós éramos? E eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, o versículo 1. Efésios 2, versículo 1. E diz que vos vivificou, ou vos ressuscitou, deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era assim que nós estávamos, mortos. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Era assim que nós éramos aos olhos de Deus, irmãos. Filhos da ira, controlados pelos nossos desejos, controlados pelos nossos pensamentos, controlados pelo sistema do mundo,
que é comandado pelas hostes espirituais da maldade. Era assim que nós éramos, por mais que aos olhos da sociedade, nós éramos pessoas boas, de boa índole, pessoas honestas. Não importa o padrão em que nós vivíamos diante da sociedade, mas diante de Deus, éramos assim. Ainda em Tito, vá mais à frente um pouquinho, e antes da carta aos Hebreus, Tito capítulo 3, o versículo 3, porque também nós éramos, olha como nós éramos, porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Era assim que nós éramos. Era assim que nós vivíamos. Era assim que nós estávamos. Extraviados, estragados, vivendo conforme os desejos humanos. Ainda abra comigo em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 10. O versículo 10 diz assim, olha, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, em outro tempo, nós não éramos povo de Deus. Em outro tempo, nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Em outro tempo, nós éramos extraviados. Em outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Em outro tempo, nós andávamos segundo os desejos humanos, segundo os desejos dos pecadores, mas pela misericórdia de Deus, através do Evangelho, repito, que é o poder de Deus, para salvar todo aquele que crê, hoje nós recebemos o poder, por ter crido em seu nome, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então nós precisamos entender quem nós éramos, como nós vivíamos, aos olhos de Deus. E vejam, irmãos, quantas pessoas ainda estão, neste ano que se inicia, nessa mesma condição que nós éramos. E nós sentimos o que com isso? Será que nós achamos que tudo isso é normal? Será que nós vamos cruzar nossos braços, começar mais um ano, frequentar a igreja, frequentar cultos, louvarmos a Deus, cantarmos canções? Nós temos uma missão aqui nesse lugar. Você que não é mais isso, que você agora, olha, o versículo 9 desse capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz que, mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos tirados das trevas, nós fomos trazidos para a luz do Senhor, Ele que é a própria luz, mas nós fomos trazidos para este lugar, para nós sermos luz para outras pessoas, para nós anunciarmos as virtudes que um dia nós ouvimos, e nós ouvimos de alguém, nós ouvimos de alguém que se dedicou, nós ouvimos de alguém que tinha um propósito com Deus, nós ouvimos de alguém que se consagrava a Deus. Então é preciso nós começarmos esse ano com um propósito de consagração, de nos separar mais para Deus, de nos separarmos mais para o Senhor, para que Ele nos use
como vasos de honra na sua casa, para que Ele me use como um instrumento eficaz no seu reino. Mas eu tenho que me disponibilizar para isso. Eu tenho que dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui o teu servo. Você tem que dizer a Deus com sinceridade: Senhor, eis-me aqui a tua serva. Nós precisamos conversar com Deus dessa forma, de nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, me use, me capacite, me envie, me mostre onde é que tem uma pessoa acessível à sua palavra. E não importa que tipo de pessoa é essa na sociedade. Veja que Jesus contou essa parábola, Ele falou sobre isso quando as pessoas estavam murmurando porque Ele estava no meio de pecadores. A missão da igreja é justamente ir para o meio dos pecadores. Fazer o quê? Pecar? Não. Anunciar as virtudes daquele que pode arrancar essas pessoas do poder do pecado. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da igreja. É arrancar as pessoas das agarras do demônio, das agarras do diabo. E nós vamos fazer isso pelo poder do Evangelho do Senhor. Porque essas pessoas só irão crer se eles ouvirem, eles só vão ouvir se alguém anunciar, e não vai ser um anjo que vai anunciar o Evangelho para essas pessoas. Somos nós, irmãos. E muitas pessoas estão aí ouvindo evangelhos errôneos, evangelhos distorcidos. E nós que temos o evangelho verdadeiro, repito, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, a revelação do nome do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós nos calamos, passamos anos calados. Isso precisa mudar na nossa vida. Eu não estou aqui no papel de criticar você, eu estou aqui no papel de encorajar você, de nos encorajar para dizermos assim: Senhor, esse não é o papel que eu quero exercer dentro da sua igreja, eu quero exercer um papel de instrumento, de ferramenta nas suas mãos, para que o Senhor possa me usar como uma flecha que o Senhor atira aonde o Senhor quer. Me prepare, me aperfeiçoe, me encha do seu espírito. Eu estou disposto a abandonar meus projetos. Você está disposto a abandonar seus projetos para agora adentrar ao projeto de Deus? Porque o projeto de Deus é ganhar almas. Quando nossa vida se colocar à disposição do reino, irmãos, quando a nossa vida colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas aqui dessa terra serão acrescentadas para nós, como o pastor Macena frisou aqui no final do culto de sexta-feira. As demais coisas só serão acrescentadas em nossas vidas quando nós nos dispusermos verdadeiramente e colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e está primeiramente, e eu dizer assim: Senhor, e a minha vida agora te pertence. E dizer o que Paulo disse: eu não vivo mais, mas o Senhor agora vive em mim, o Senhor é quem me comanda, o Senhor é quem me guia, eu vou de acordo com a sua palavra. Os meus projetos agora são os projetos do Senhor, e os projetos do Senhor é ganhar almas. Há grande alegria no céu quando um pecador se converte. Há grande alegria no céu quando um pecador ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Então olha que honra minha e sua, de nós sermos os causadores de ter festa no céu. De nós sermos as pessoas usadas por Deus para que os anjos se alegrem. Já pensou? Milhares e milhares de anjos se alegrar por tua causa, por um trabalho que você fez, por um esforço que você fez, de você sair da sua casa e ir em determinado lugar, não importa aonde, pode ser a 1 metro de distância onde você está, pode ser a 10 metros, a 100 metros, a 100 quilômetros, não importa.
Às vezes a gente acha que para pregar o evangelho a gente precisa sair de um país para o outro. Às vezes a gente pode pregar o evangelho de 1 metro de distância de quem está de nós. Não importa. Vamos só orar a Deus, dizer: Senhor, abre as portas. Deixa eu ir. Me coloca, me envia, me usa. Me encha do seu Espírito. Nós vamos ter que continuar, irmãos, dizendo: Senhor, eu quero o seu Espírito. Ele diz: sem mim vocês não poderão fazer nada. Mas o que eu quero hoje, eu vou frisar isso aqui várias vezes, até terminar, e daqui a pouco eu termino, é rápido. Até eu terminar, eu vou frisar aqui várias vezes, que nós precisamos ser os propagadores do Evangelho e motivo de alegria no céu. Que nós venhamos a ser os causadores de grandes alegrias no céu. Que os anjos se alegrem, que o Senhor se alegre, que eu não seja motivo de entristecer o Espírito Santo. Que as minhas ações não sejam motivo do Espírito Santo se entristecer, mas que as minhas ações sejam motivo de grandes festas no céu. Tem um outro texto lá em Lucas 15 também, bem conhecido nosso, porque sempre que essas coisas acontecem, há grande alegria. E o Senhor começa a disparar essas parábolas, essas histórias, para mostrar que há grande alegria quando alguém se arrepende, quando alguém volta aos seus caminhos, quando alguém que não andava em seus caminhos começa a andar por esses caminhos. A parábola do filho pródigo, que é logo uma sequência do texto que nós lemos, e eu vou ler só o finalzinho delas. Vocês conhecem que era um pai que tinha 2 filhos, um mais moço, um mais velho. O mais moço pede para que o pai lhe dê a parte da sua herança, porque ele queria viver a sua vida, e aquilo era uma afronta naquela época. E o pai disponibiliza parte do recurso e dá àquele jovem, e ele viaja, e ele acaba com tudo que ele pegou, com farras, com prostituição. E o versículo 15 diz assim, capítulo 15, versículo 15. O versículo 14 diz: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as bolotas, com as comidas dos porcos. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores, dos teus escravos. E levantando-se foi para o seu pai. Isso era tudo um projeto dele. Agora ele bota o projeto em ação. Ele levanta e vai em direção ao seu pai, vai em rumo à sua casa. E ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse aquilo que ele tinha planejado: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. De novo, a alegria. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Todas essas histórias aqui o Senhor conta
porque as pessoas os religiosos da época estavam murmurando, estavam reclamando, por Jesus estar diante dos pecadores, de pessoas que a sociedade não aprovava. E Jesus começa a contar essas histórias, narrando essas histórias, falando que quando uma dessas pessoas, elas se arrependem, quando elas ouvem o ensino da palavra, e elas se convertem a Deus, há grande alegria no céu. E ele diz que há mais alegria, quando ele conta a primeira parábola aqui da ovelha perdida, há mais alegria por uma só, que tinha perdido e agora foi achada, do que pelas 99 que estavam ali já, concretizadas. Nessa parábola do filho pródigo, a gente vê que são 2 filhos. O pai era alegre com o filho que estava, mas o pai se alegrou muito quando o seu filho que estava perdido, quando o seu filho que ele tinha dado por morto, agora reviveu. O seu filho que estava perdido foi achado. O seu filho que tinha sido dado por morto, agora reviveu. E por isso eles se alegraram. Quando o filho mais velho veio reclamar, ele disse: meu filho, você é meu filho, você estava sempre comigo, tudo que é meu é seu. O seu irmão estava morto e agora ele reviveu, ele estava perdido, agora ele foi achado. É motivo de nós nos alegrarmos juntos, porque ele foi achado. Então a mensagem é essa, muito simples e clara, que há grande alegria quando alguém se converte, que há grande alegria quando alguém volta à casa do Senhor. E nós somos essas pessoas, esses instrumentos. Nós não precisamos esperar que o Senhor traga outro instrumento aqui para que seja instrumento dele. Nós seremos instrumentos para trazer outros instrumentos, para mais e mais nós ganharmos almas, irmãos. Que a meta desse ano, para mim e para você, como igreja do Senhor, seja em ganhar almas. Porque nós sabemos como nós éramos, nós sabemos como nós vivíamos, nós sabemos como nós andávamos. E por isso nós queremos tirar as pessoas que estão nessa situação e que não percebem, não sabem que estão assim. Muitas delas acham que estão certas. Muitas delas acham que não tem problema algum viver o resto da sua vida assim. Muitas delas acham que estão garantidas, mas nós sabemos que não. O Evangelho fala que não. Nós precisamos correr para resgatar a maior quantidade de pessoas necessárias, possíveis, para o reino de Deus, para que haja mais e mais e mais e mais festa no reino de Deus. Eu quero ser esse instrumento, você quer ser? Eu quero ser esse instrumento, você quer ser? Então vamos fazer por onde o Senhor venha usar a mim e a você. Tem uma canção que diz assim: irmão, você sabe o valor de uma alma? Uma canção muito linda, porque a alma tem um valor, e um valor altíssimo, e não é valor em dinheiro. É por isso que é um valor altíssimo, porque o valor de uma alma é preço de sangue, e é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O preço que Ele pagou por mim e por todos que irão crer foi um preço de sangue. E eu e você somos instrumentos de Deus nesse momento. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Filipe, Natanael, todos aqueles homens eram instrumentos de Deus naquela época. Eu não estou me comparando com Paulo e nem quero que vocês comparem com Paulo. Eu estou dizendo que hoje a missão é minha e sua, assim como a missão era deles naquela época. Hoje é minha e sua. Hoje nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós. Nós não podemos baixar a cabeça. Essa não é uma responsabilidade do pastor, essa não é uma responsabilidade só do obreiro, essa é uma responsabilidade de todos aqueles que foram tirados das trevas e trazidos para a luz, para que anunciar as virtudes. Então esse é um trabalho para todos que andavam nas trevas e agora estão na luz. Se você estava nas trevas e agora você está na luz, essa é a sua missão também, de trazer aqueles que ainda permanecem nas trevas e trazer para a grande luz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Que Deus nos dê grandes momentos de alegria, porque nós nos alegramos juntos quando alguém se converte. Que nós possamos, irmãos, ser um exército nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, para propagar o evangelho do Senhor com muita alegria, com muito júbilo, com muita firmeza, com muita fé, pregando o evangelho convictos que só dessa forma as pessoas poderão ser salvas. E eu sou um instrumento na mão do Senhor, e você é um instrumento na mão de Deus. Deus abençoe, tenham todos um feliz ano de 2023 na presença de Deus.